Eu gostaria de saber se realmente Jesus desceu ao inferno e tomou as chaves da mão do diabo. Isso é muito falado nas assembleias. E que chaves são essas, da morte e do inferno? E aí? Vamos ver? E vamos tentar responder aqui a sua pergunta, começando com um esclarecimento, que esse ensino, ele não se originou nas Assembleias de Deus. E também eu não sei se todas as Assembleias ensinam isso, que Jesus, depois da morte, desceu ao inferno para tomar as chaves da morte e do inferno das mãos do diabo, não é? Na verdade, essa questão de Jesus descer ao inferno, ela já foi discutida nos primeiros séculos da Igreja. Apenas para você ter aqui uma ideia, o credo apostólico, que data aí do século II, século III, por aí, ele diz assim, na parte que se refere a Jesus Cristo: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e mortos. Você perceba que os cristãos, no período pós-apostólico, quando elaboraram o credo apostólico, quer dizer, o creio que está baseado no ensino apostólico, eles incluíram no que fala a respeito de Jesus, que depois da morte ele desceu ao Hades. A palavra Hades significa local dos mortos, mas também às vezes é usado no sentido de inferno. Então, desde cedo, já havia esse debate, não é? A respeito de onde Cristo foi depois da sua morte. O grande ponto é esse: aonde Cristo foi depois da sua morte? A minha convicção, Kleber, é que Cristo, quando Jesus morreu naquela cruz, e ele foi ao Pai. Ele, em espírito, ele foi para a presença do Pai e lá ficou aguardando a sua ressurreição, que aconteceu no domingo pela manhã. Então, não creio que ele tenha ido nesse período, durante esses 3 dias, que ele tenha ido ao inferno ou a qualquer outro lugar. Na verdade, ele morre e então ele vai para a presença do Pai, ali fica aguardando a ressurreição que se deu ao terceiro dia, no domingo pela manhã, quando então novamente o seu espírito se une ao corpo e ele ressurge glorioso, vitorioso, saindo da sepultura, não é? Deixe-me trazer algumas evidências para você, Kleber, e demais ouvintes, disso que eu estou dizendo. Primeiro, aquela declaração que Jesus fez ao ladrão quando estava na cruz, o ladrão que se arrependeu. O ladrão reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e disse a Jesus, na agonia da morte: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus disse ao ladrão que depois da morte, ali naquele mesmo dia, o ladrão e ele estariam no paraíso. O paraíso não é o inferno. O paraíso é o local da presença de Deus, da bem-aventurança, da felicidade, onde Jesus foi depois da sua morte e o ladrão arrependido foi com ele também. Então foi para lá que Jesus foi depois da morte, não para o inferno. Nesse mesmo capítulo de Lucas, que é o capítulo 23, no versículo 46, nós lemos que Jesus, ao morrer, ele disse assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, a expectativa de Jesus, quando morresse, é que seu espírito iria para o Pai, estaria lá nas mãos do Pai e não no inferno ou em qualquer outro lugar. Então, essas duas passagens, onde nós temos as próprias palavras de Jesus, elas esclarecem aonde ele foi depois da morte. Ele foi para as mãos do Pai, não é? Que é o paraíso, local de gozo e de alegria na presença do Senhor. Outra coisa que eu queria dizer, Kleber, é que nenhuma das passagens que são usadas por aqueles que acreditam que Jesus foi ao inferno depois da morte, elas realmente provam esse ponto. São 3 passagens fundamentais. A primeira delas está em Efésios capítulo 4, verso 9. Deixa eu abrir aqui. Efésios capítulo 4, verso 9. Quando o apóstolo Paulo está falando da origem dos dons espirituais, e ele diz o seguinte a respeito de Cristo:
que a graça foi concedida a cada um de nós, estou lendo aqui a partir do verso 7, né? Efésios 4, 7. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aí Paulo pergunta, ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Então essa declaração de Paulo de que Cristo havia descido até as regiões inferiores da terra é tomado por alguns como uma referência ao inferno. Mas não pode ser, porque está pressupondo que o inferno é um local geográfico que fica nas regiões inferiores da terra, quando em nenhum lugar a Bíblia diz que o inferno a localização do inferno é no centro da terra, né? Um local quente onde as almas são atormentadas lá. Não faz sentido. O que ele quis dizer é que o inferno não é aqui nessa terra, no subsolo do planeta, debaixo do chão. Essa expressão, regiões inferiores da terra, significa simplesmente a sepultura. Paulo está dizendo que aquele que subiu, ressurreto, foi o mesmo que morreu e foi sepultado. Regiões inferiores da terra significa somente isso. Inclusive tem o texto de Romanos 10, versículos 6 e 7, onde Paulo fala mais uma vez sobre isso, sobre essa ideia de subir e descer. Subir ao céu e descer ao abismo, onde ele fala que descer ao abismo se refere a tornar a levantar Cristo dentre os mortos. Ou seja, o descer, abismo, profundeza, está relacionado com a morte. Outra passagem muito usada e também extremamente polêmica, que aliás eu acredito que é uma das passagens mais polêmicas que nós temos no Novo Testamento, é aquela de Pedro na sua primeira carta, capítulo 3, verso 18, quando ele diz assim: Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então as pessoas interpretam que a saída de Cristo para pregar aos espíritos em prisão significa aconteceu depois da morte dele. Ele morreu, em espírito ele foi ao inferno, onde estavam os condenados, os espíritos em prisão, e ali ele pregou o evangelho àquelas pessoas. É evidente que essa não pode ser a interpretação correta, porque significaria que Cristo estaria dando uma segunda chance. Por que ele pregaria se não fosse exatamente para dar uma segunda chance? Depois da morte não tem uma segunda chance, não tem mais oportunidade. E por que ele anunciaria o evangelho aos espíritos em prisão, sabendo que não tem como o espírito em prisão sair de lá, para sair do inferno para o céu, né? Como o próprio Jesus contou na parábola do rico e do Lázaro, né? Não teria como fazer isso. Então essa interpretação não pode ser a interpretação correta. O contexto nos ajuda a entender. No verso 20, Pedro continua dizendo que esses espíritos em prisão foram desobedientes noutro tempo, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Ora, a interpretação mais simples dessa passagem é que Cristo estava em Noé, pregando através de Noé a geração da sua época. Esses espíritos em prisão são as pessoas vivas na época de Noé, que ouviram a pregação do Evangelho através de Noé, que estava cheio do Espírito de Cristo. Essa seria a interpretação mais coerente com todo o resto do ensino bíblico. E nessa carta ainda de 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11, ele fala sobre a questão do Espírito de Cristo que estava nos profetas. E aí eles profetizaram sobre a graça e sobre os sofrimentos de Cristo, aquelas passagens no Antigo Testamento que já profetizavam sobre Cristo. Então eles profetizavam porque o Espírito de Cristo estava neles. No caso, esses espíritos em prisão são aquelas pessoas que ainda não aceitaram a palavra de Deus. Perfeitamente, não é? Eles estavam espíritos em prisão, aprisionados à sua incredulidade, ao seu pecado e condenados à morte. Por isso esse termo aí, não é, que eles eram como que prisioneiros, né, condenados à morte. E há, Denis, ainda aquela passagem de 1 de Pedro, capítulo 4, né? Parece que Pedro gosta de falar desse assunto, capítulo 4, verso 6, quando ele diz assim: para esse fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam o Espírito segundo Deus. Então isso de que o evangelho foi pregado aos mortos é interpretado por alguns como sendo uma referência à pregação de Cristo lá no inferno depois da sua morte. Mas é só ver o contexto, e Pedro está se referindo
não a mortos, mas a pessoas vivas que estavam mortas em suas ofensas e pecados. Temos que lembrar que a palavra morto é usado com frequência na Bíblia para descrever o estado do homem vivo, mas que está afastado de Deus, que não conhece a Deus e está morto na sua ofensa e no seu pecado. Lá em Efésios 2, Paulo fala que os irmãos efésios, antes de conhecerem a Cristo, estavam mortos em seus pecados. Bom, então nenhuma dessas três passagens elas são interpretadas de uma forma conclusiva a dizer que Cristo foi para o inferno, né? Pregar depois da sua morte. Elas podem ser melhor explicadas dessa outra forma. Agora, por último, nós não temos nenhuma menção que Cristo tomou as chaves do diabo lá no inferno, não é? Isso aí eu creio que não tem nenhuma fundamentação bíblica. Essa história é bem conhecida, mas o texto bíblico não diz isso, né? O texto bíblico diz apenas que Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Nunca diz que ele tomou de alguém ou do diabo. A Bíblia nunca disse também que essa chave já esteve nas mãos do diabo, já pertenceu ao diabo, ou coisa assim. Apenas diz que Jesus é aquele que tem essas chaves. Nunca disse que ele tomou de alguém. Em resumo, fechando aqui, quando Cristo morreu, ele foi ao paraíso, para as mãos do Pai, onde ele ficou aguardando o momento da sua ressurreição no terceiro dia. Quando então, reunido ao corpo ressurreto, ele glorificado, então foi entronizado no trono do universo. Aquelas passagens que falam da pregação aos mortos, espírito em prisão, tudo se refere a pessoas vivas que estavam mortas ou aprisionadas em seus pecados e que ouviram a pregação do Evangelho através das pessoas que Deus mandou que pregassem essa palavra para elas. A resposta sirva para esclarecer muitas pessoas e que se regozijem também na confiança que depois da morte nós também estaremos com o Senhor Jesus na presença do Pai no paraíso. É isso aí, meus irmãos. Esse foi mais um vídeo do canal Vou na Bíblia. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.